Estamos de volta com o nosso programa Relações de Consumo. E aí a gente aproveita para falar de defesa do consumidor, de direito do consumidor. Hoje vamos abordar aqui relações virtuais, sites de relacionamento. Nós temos vários. O mais conhecido do Brasil é o Orkut. A questão é a seguinte, será que este serviço de site de relacionamento é uma relação de consumo? Com isso, será que eu poderia aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Ou seja, estão sujeitas as relações ali travadas naquele ambiente sujeito ao Código de Defesa do Consumidor? Eu posso reclamar alguma indenização caso aquele site traga consequências para a minha imagem, me traga algum tipo de dano? Bom, antes de entrar nisso, a gente tem que observar qual é o conceito de serviço. Por que eu estou dizendo que a gente tem que observar qual é o conceito de serviço? Porque ali, efetivamente, o que a gente tem é uma prestação de um serviço de aproximação de uma pessoa da outra, informando data de aniversário, eu posso colocar fotos, vídeos, enfim, uma porção de serviço. O conceito de serviço, né, que o Código de Defesa do Consumidor traz, diz o seguinte: que serviço é qualquer atividade oferecida no mercado de consumo mediante remuneração. Então, para que um serviço esteja efetivamente sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, é necessário que haja remuneração. E à primeira vista, nos sites de relacionamento, nesses conhecidos, a gente não paga nada por eles. Então, olhando, né, nesse primeiro olhar, essa relação não estaria sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, exatamente porque não cumpre com aquela condição, remuneração, ou seja, o serviço não é remunerado, por consequência não estaria sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. No entanto, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque remuneração, no nosso tempo, não é necessariamente eu passar um cartão de crédito, de débito, ou efetuar o pagamento de um boleto, ou mesmo pagar com dinheiro em espécie. Remuneração pode ser a autorização para utilização da própria informação. O que eu quero dizer com isso? Nós temos os sites de relacionamentos, se a gente se der ao trabalho de ler aquele contrato, porque aquilo ali é um contrato, então tem lá um contrato, e eu já peguei o contrato e já fiz a leitura plena desse contrato. Ali naquele site de relacionamento, quando você lê o contrato, você autoriza, na verdade, que aquela empresa que organiza aquele site de relacionamento utilize as informações que você mesmo disponibilizou lá. Ou seja, se você postou um vídeo, você está autorizando a administradora, a empresa responsável pela manutenção daquele site a utilizar aquele vídeo. Se você colocou fotografia, você utilizou, inclusive, a utilização comercial da fotografia. Se você escreveu um texto, você também, via contrato, autoriza a empresa que administra aquele site a utilizar as informações que você colocou, sejam texto, áudio ou vídeo, estão autorizadas para fins comerciais, inclusive. Então, evidentemente, isso tem uma utilidade muito grande para aquela empresa. Isso quer dizer o seguinte, que a forma de remuneração, né, ou seja, o pagamento pela utilização daquele serviço, site de relacionamento, se dá quando você autoriza o uso da informação que você disponibilizou lá. Mas aí você pode dizer o seguinte, mas eu não vejo ninguém de site de relacionamento, eu nunca vi uma empresa se apropriando da fotografia, ou do vídeo, ou do texto e usando aquilo comercialmente. Será que não? O fato de você não ter visto não significa que eu não use, porque essas informações que você colocou não serão usadas diretamente, sim indiretamente. Por exemplo, vamos imaginar que você escreva um texto lá no site de relacionamento, postando uma mensagem para uma pessoa amiga. E vamos imaginar que você diga assim para essa pessoa amiga: olha, fulaninho, eu estou procurando um curso de pós-graduação em Direito Processual Civil. Tá bom, então você passou uma mensagem para uma pessoa amiga dizendo que está procurando um curso de pós-graduação em determinada área. Você vai observar o seguinte, que o link que vai aparecer do lado desse site de relacionamento, ou no rodapé, ou na cabeça da página, é um link que tem a ver com
conteúdo da sua mensagem. Então significa dizer o seguinte: aquele site de relacionamento, ou aquele grupo de e-mails, ou aquele provedor, aquela empresa que utiliza, que oferece esse serviço, processa, né, as suas informações e associa aquilo a um link que, evidentemente, que é de uma outra empresa, que paga para esta empresa de relacionamento dizer quem é que está interessado no quê. Então, indiretamente, você alimenta a base de dados da empresa provedora dos serviços, seja site de relacionamento ou de e-mail, e ela dá uma utilidade lucrativa econômica àquela informação. Aí você poderia dizer o seguinte: mas isso não é uma invasão de privacidade, porque a Constituição diz que a correspondência é inviolável? Não, do meu ponto de vista, não é, porque para que haja uma invasão de privacidade, é necessário que haja um juízo de valor, ou seja, que alguém que tenha condições de avaliar valores, né, do ponto de vista moral, e atribuir ali ou discriminar, analisar aquilo do ponto de vista psicológico. Essa associação que é feita por máquina. É um banco de dados, um programa de computador que faz associação de palavras. Então, o computador não faz juízo de valor. Né? Você pode escrever o que você quiser ali e não tem juízo de valor. O que vai ter é uma associação de palavras que oferece um link que tenha a ver com o seu interesse. Portanto, é uma questão que envolve aí ética, né? E, portanto, se envolve ética, qual seria o desvio ético? Seria a não informação de que aquela empresa utilizará a sua informação como uma forma de troca. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A empresa deveria dizer o seguinte: olha, eu ofereço esse serviço de relacionamento, em troca você me autoriza a utilização de informação. Isso é dito de uma forma muito dissimulada no contrato que, na verdade, quase ninguém lê. Então, a questão para ser ética deveria a empresa que oferece o site de relacionamento oferecer de uma forma ostensiva que a condição para que você utilize o serviço é que você autorize as informações que você venha a disponibilizar naquele site de relacionamento e que essas informações teriam uma utilidade econômica lucrativa para ela site de relacionamento. Então, essa é uma questão ética. Se, porventura, a informação, né, que você disponibilizou lá trouxer alguma consequência para você, você pode reclamar com base no Código de Defesa do Consumidor. Ou se alguém se utilizando do site de relacionamento te ofende, te cria constrangimento, você também poderia reclamar das consequências desse site, porque te trouxe dano. Vamos imaginar a seguinte situação: uma pessoa que não gosta de você resolva falar muito mal de você na rede. Então monta lá uma comunidade dizendo que você fulano de tal, que careta, que é safado, que é isso, que é aquilo, enfim, cria lá um constrangimento enorme para a sua moral, para a sua honra, para a sua dignidade. Quem responderá por isso se esta pessoa agressora não é identificada, ou seja, ela está te agredindo anonimamente? Aí tem uma falha do site. Porque se tem uma pessoa anonimamente te ofendendo, te agredindo num site de relacionamento, tem uma falha aí do sistema, porque como deixou que alguém abrisse uma conta sem que essa pessoa pudesse ser identificada. E esse problema efetivamente existe. Por exemplo, se eu quiser abrir uma conta num determinado provedor de site de relacionamento, eu crio o nome que eu quiser, coloco informações falsas, adquiro a personalidade que eu quiser, uso a foto que eu quiser para ofender. E eu vou ofender anonimamente. E quem tem que responder por isso se eu não sei quem é o agressor? Do meu ponto de vista, o próprio site de relacionamento, porque ele tem aí o dever de fiscalizar, o dever de vigiar, ele tem o dever de controlar, né, o gerenciamento e a abertura de conta nesse site. Portanto, se essas informações disponibilizadas em sites de relacionamento trouxer dano, inequivocamente, do meu ponto de vista, está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. E quem desvia a conduta e traz consequências danosas para os interessados ou aqueles que utilizam o serviço, deve responder pelas consequências. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado ao usar informações, a abrir contas no site de relacionamento. Se você abrir uma conta ofendendo alguém, ou se você pretende
se manter anônimo na rede, saiba o seguinte, o site responde, mas isso não o exime de responsabilidade. O site poderá fazer uma ação regressiva contra você, ou o site poderá entregar a você, porque embora você entenda que está anônimo, saiba o seguinte, é perfeitamente possível identificar o dia, a hora e o IP, ou seja, aonde esse sujeito postou essa informação, em que máquina, e eu posso então vasculhar e descobrir efetivamente quem foi aquele que criou o constrangimento no site de relacionamento. Portanto, esse meio virtual traz problemas enormes. Os sites de relacionamento estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. Até uma próxima oportunidade.